Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Convido os irmãos para se colocar de pé, para a gente estar lendo aqui na palavra do Senhor. Todos trouxeram a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa arma, aleluias. Convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Salmos 31, capítulo 12, e também vamos estar lendo em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6, aleluia. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Salmo 31, capítulo 12. E também Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6. Glória a Deus. Nessa noite meu coração está palpitando de alegria por mais essa oportunidade de estar aqui podendo trazer a palavra de Deus. Sabemos que nessa noite tem pessoas mais capacitadas, mas Deus nos escolheu para estar aqui. Deus tem a maneira de falar, maneira simples. Então, vamos estar falando o que Deus colocou no meu coração. Eu vim estudando outras palavras, só que era por uma outra ocasião. E essa semana, quando eu recebi o convite, eu fiquei até assim, levei até aquele susto, porque para essa palavra eu não estava preparado. Aí eu falei, ó Deus, o Senhor é o Deus que tudo sabe, tudo conhece. Eu creio que o Senhor tem algo especial para falar para a igreja. E aí, daí para frente, eu comecei a buscar que palavra que Deus queria falar, e Deus foi me confirmando essa palavra. O nosso Deus é poderoso, Ele sabe aonde precisamos ouvir. Amém, irmãos? Salmos 31, versículo 12. Amém, irmãos? Amém. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Aqui quem está falando é Davi. Mais uma vez, estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Agora vamos estar lendo aqui em Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Amém, irmãos? Amém. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ali estava fazendo a sua obra sobre as sodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme lhe apareceu. Então a mim a palavra do Senhor: não posso fazer vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Mais uma vez o versículo 6: não posso fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, com barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Podeis assentar. Irmão, no versículo, aqui em Salmo 31, aqui eu vejo Davi fazendo uma das orações mais ousadas. Ele fazendo uma oração ousada. E quando se fala de Davi, Davi foi aquele que, quando ele ia falar com Deus, era aquele tipo de pessoa que ele não tinha timidez para falar com Deus. Era aquele que, quando chegava perante Deus, ele se abria. Perante Deus, ele se derramava de uma tal forma. E se a gente começar a meditar aqui em Salmos, aqui mesmo, que quando a gente começa a meditar aqui em Salmo, ele fala ali: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente começa a ver que Davi tem uma maneira especial, uma maneira conforme ele fala, que a gente vê que ele toca o coração de Deus. Quando ele está falando no Salmo 23, você vê que é uma coisa maravilhosa.
Em outra parte, Davi começa, a gente vê que sempre ele se gloria a Deus de uma tal forma. Ele fala de uma maneira tão especial com Deus. E aqui não foi diferente. Foi um tempo que Davi estava fugindo. Foi quando tomaram o reino dele, o filho dele, Absalão. Uma coisa que eu acho interessante é que Davi, que até então já tinha vencido tantas batalhas, tinha passado por tantas lutas, tinha passado por tantos problemas, agora ele se depara diante de um problema. Ele se depara diante de um problema que ele não consegue lutar contra ele. Irmãos, quantas vezes nós passamos por uma luta, passamos por outra, mas chega uma luta, parece que a gente fica ali, como se diz, encravado. As coisas não vai. Aqui Davi começa a falar com Deus: meu Deus, eu já venci tantas guerras, eu já lutei tanto por aquele povo. Aí aqui Davi usa: estou esquecido como morto. E eu te falo, qual o morto que até hoje não foi esquecido? Quando eu lembro da minha família, eu consigo lembrar do meu avô, até do meu bisavô, mas daí para trás eu já não consigo mais lembrar. Mas Davi está falando que aqui ele foi esquecido como morto. Ele foi esquecido como morto. Morto é aquele que um dia foi especial. Morto foi um dia que ele teve uma utilidade. Davi se via naquela ocasião. Mas Davi também se coloca no lugar de um vaso quebrado. E eu estava observando aqui no culto, aqui na igreja tem vários vasos. Na nossa casa também tem vários vasos. Só que Davi poderia ter comparado a um outro vaso, mas ele coloca um vaso de barro. E quando eu começo a meditar num vaso de barro, aí a gente começa a ver que valor que tem um vaso de barro. Qual o valor que tem um vaso de barro? Muitas vezes a gente compra um vaso bonito, enche de flores, coloca ali na nossa mesa, mas às vezes por um acidente, ele cai ali. O que a gente faz com aquele vaso? A primeira coisa que a gente vai fazer com aquele vaso, não tem outra solução, é jogar fora. E Davi se via nessa posição. Estou esquecido como morto. Estou jogado fora como um vaso de barro. Irmãos, para o mundo lá fora nós também é a mesma coisa. Se você tem algo para oferecer para eles, você vale alguma coisa, eles até te aceitam. Mas a partir do momento que você não é nada, tipo um vaso de barro, que valor você tem? Davi aqui se colocava nesse ponto de um vaso de barro. Só que passou o tempo foi passando, e Deus chama Jeremias e manda ele descer até aquele vale e começa a mostrar o procedimento. Primeira coisa que ele fala, manda ele descer e ir até a casa do oleiro para ver como que era feito o vaso de barro. Uma coisa que me chamou a atenção, que esse vaso, aqui conta a história que ali estava uma pessoa fazendo vaso. Depois que ele desce, ele vai ver o que ele estava fazendo um vaso de barro. Ele conta que o oleiro pegou aquele vaso, estava com aquele vaso em cima daquela mesa, e a gente sabe, eu nunca participei pessoalmente, mas pela internet a gente vê, eu já pesquisei como que é feito um vaso, é colocado ali, com as mãos tão carinhosas, e vai fazendo aquele vaso. Interessante que quando a gente olha aquele vaso sendo feito, é tão bonito, e parece ser tão fácil de fazer, mas se for uma pessoa que não tem conhecimento de como manusear aquela arte ali, simplesmente não vai sair nada. Se cai na minha mão não vai sair nada. Mas aqui conta que aquele vaso caiu. O interessante é que quando aquele vaso cai, ele pega, coloca na mesa e volta a fazer. E aqui Deus está falando: eu não posso fazer o mesmo de vocês? Eu não posso fazer o mesmo de você? Quantas vezes nós nos quebramos? Quantas vezes nós nos rachamos e somos simplesmente colocados do lado? Somos simplesmente colocados ali, você não presta mais. O mundo lá fora vê dessa maneira, mas aqui eu vejo um Pai cuidadoso, aquele que tem cuidado todo dia de nós. Ele tem uma palavra para você nessa noite, meu irmão. Ele tem uma palavra para cada um de nós. Se o mundo lá fora já te abandonou, se o mundo lá fora já te rejeitou, muitas vezes pela situação a qual a gente se encontra, Deus tem uma palavra maravilhosa para você nessa noite. Se tudo aquilo que quebrou, Ele volta e coloca ali e refaz outra vez. Ele refaz você outra vez. Para quê? Para que você ainda possa ser um vaso de honra. Mas voltando aqui,
aqui em Jeremias, aqui tem uma ordem: levanta-te. Uma coisa que eu acho interessante: levanta-te. Aqui era para ver, para ouvir a palavra de Deus. Interessante, né? Que primeiro manda levantar, depois manda descer. Uma coisa que me chamou a atenção, que se ele levantou é porque ele não estava na posição. Ele ainda não estava naquela posição que deveria estar para ouvir a palavra, para ver o que Deus tinha para mostrar. Irmãos, muitas vezes o que Deus quer de mim, quer de você, é que nós saímos do lugar, é que nós se movimentamos, que nós saímos e fazemos aquilo que Deus manda. O que é que Deus tem mandado para mim? O que é que Deus tem mandado para cada um dos irmãos? Aqui Deus tinha uma ordem: levanta-te e desce a casa do oleiro. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Interessante que ele levantou e foi. Irmãos, às vezes o difícil não é levantar para ir. Você sabe o que é difícil? É obedecer. Porque muitas vezes levantar aí a gente até está disposto, mas quando a gente recebe, levanta-te e vai. Muitas vezes achamos que isso é pesado. Nossa, vou ter que levantar aí. Nossa, alguém está mandando em mim. Mas quem está falando é o Senhor. Nós que servimos ao Senhor, é Ele que fala conosco. Aleluia. Interessante que na palavra de Deus, por algumas vezes, a gente vê essa palavra levanta-te. A gente vê por algumas vezes. Agar, quando ela estava ali no deserto, perdida, ela se vai para um canto. Ela está ali naquele canto, lamentando, muitas vezes esperando só a morte do seu filho Ismael. Deus pega, levanta, vai até o poço. Levanta, vai até o poço. E quantas outras vezes que a gente ouve na palavra de Deus, levanta. Interessante que tem uma pessoa que eu admiro muito da palavra do Senhor. Admiro, gosto, adoro ver a história dele. A história de Elias. Interessante, Elias, por um grande período na vida dele, foi aquele homem vitorioso. Venceu quantas batalhas, quantas guerras, quantas batalhas ele fazia. Ele venceu ali, ele desafiou os profetas de Baal. Isso tudo sem medo, ele chega lá e desafia e vence. Mas por um período na vida dele, ele se prostra. Por um período dele, ele se aquieta ali. O anjo do Senhor vai ali e manda: Elias, levanta. Interessante que um anjo levou até pão, levou comida, alimentou ele. Até por um instante ele tentou se levantar, mas ele se prostra de novo. Só que o nosso Senhor que está no céu é aquele que nos ama de tal maneira, com tanto amor, que é aquele que volta e fala: levanta-te, levanta, vai. Muitas vezes é difícil, irmãos, quando uma palavra começa a bater a mesma palavra. Mas por que fala tanto na mesma coisa? É porque é Deus que está insistindo conosco. É Deus que está querendo. É Deus que está querendo muitas vezes que a gente tome uma posição a qual Ele colocou nós. Interessante que logo depois que manda levantar, Ele levanta. Aí fala: agora desce. Agora você vai descer. Irmão, qual que é mais difícil? Levantar ou descer? Levando para a nossa linguagem, depois que a gente está perto dos 40, os dois é difícil, né? Só sei que, mas quando a gente fala na palavra de Deus, quando fala levanta-se, muitas vezes a gente até se levanta, mas quando Deus manda nós abaixar, aí que é o mais difícil. Porque quando Deus começa a levantar, é tipo assim: abaixa a sua bola. Opa, aqui quem manda aqui sou eu. Se prostra diante de Deus. Depois que nós se levantou, aí a gente viu o que Deus quer, Deus levou até onde a gente quer, então agora abaixa. Essa semana mesmo eu tive uma experiência maravilhosa aqui no Culto de Oração. A gente começou aqui assim, meio devagar, sabe? As coisas foi esquentando, só sei que no final a gente não queria ir embora. O nosso Deus estava aqui, sabe? Foi tão difícil de chegar aqui, foi um dia amarrado, foi um dia arrastado, mas nós falamos assim: nós vamos descer. Irmãos, muitas vezes descemos para o mundo lá fora. Muitas vezes fazemos o que o nosso chefe quer, o que o nosso amigo quer. Mas Deus tem mandado também descer na presença dEle. Muitas vezes olhar para onde nós começou. Aonde nós começou tudo, a gente tem que olhar para a gente. Quem que eu era, quem que eu sou. E quando a gente vê quem que a gente era e quem que nós somos,
nós acaba vendo que nós não continua sendo nada sozinho. Nós acaba vendo que nós continua do mesmo jeito que nós começou antes. A única diferença que nós é um vaso de Deus e nós temos um grande tesouro que é a presença do Espírito Santo em nossa vida. É a presença dele em nossa vida. É o que faz diferença em nossa vida. Mas aqui fala que esse vaso estava na mão do oleiro e ele caiu. Irmãos, uma coisa que eu não aceito de forma alguma, na situação que esse vaso caiu, muitas vezes, o que nós chegamos a pensar? Uma coisa acontece de desagradável ou que não estava na loja acontecendo na sua vida. Nós está indo aqui lá para a caravana, o pneu do carro fura. Tem pessoas que têm capacidade de falar: o diabo furou o pneu do carro. Chega o chefe lá no meu serviço e me enche o saco. É aquele dia que eu estou para explodir. Tem crente que fala: foi o diabo que fez aquilo, o diabo está usando ele. Tem cada situação que nós passamos, irmãos, que nem Davi estava passando essa situação. Um homem que tinha sido rei, tinha matado já lá atrás os gigantes, matado um urso, um leão, enfrentado tudo. E como que Davi venceu aquele gigante? Davi chega diante do gigante. Olha o que se fala, o que Davi faz? Davi ali poderia ter chamado todo o exército, né, de lança e com tudo, mas ele tinha o Deus dos exércitos. E ele se abaixou até o vale e pegou uma pequena pedra. Ele ali se abaixa, Davi se abaixa. Com uma pedra ele vence um gigante. Davi não precisou de muitas coisas não. E muitas vezes quando aparece um gigante na nossa vida, o que nós falamos? Foi o diabo. Eu não acredito nisso. Eu sei que 1000 está ao meu lado e 10.000 está do outro lado, mas você sabe para quê? Eles estão para cair. Eles não estão para me atormentar, porque eu estou debaixo da mão de Deus. Eu estou debaixo da presença de Deus. Aqui, nesse versículo aqui, nesse texto fala que que o vaso caiu, mas continuava na mão do oleiro. O vaso continuava na mão do poder dele. Irmãos, o diabo ele não tem condição de controlar a vida de um servo de Deus. A única coisa que pode acontecer é quando esse crente abre uma brecha para ele entrar. Aí infelizmente isso pode acontecer. Mas se você está debaixo da presença de Deus, se você está fazendo o que Deus manda, se você abaixa quando Ele manda se abaixar, se você se levanta quando Ele fala levanta, você sabe o que acontece, irmãos? O diabo não tem poder na sua vida. Você está na mão de Deus. Interessante que eu estava observando que lá no Brasil, se não me engano, na região da Bahia, lá tem uma rainha, que eles falam que é a rainha das águas. Até se comemora. Interessante que um dia vem Pedro e os discípulos naquele barco. Ele dá uma olhadinha assim e fala: é um fantasma que vem naquele lugar. E vê um fantasma ali, porque estava andando por cima das águas. Se fala que a rainha das águas é uma tal de Iemanjá. Só que interessante que quem vinha pisando em cima das águas era Jesus. Era o nosso Jesus que vinha ali passando, pisando por cima das águas. Aí Pedro olha e fala: é o Senhor, mestre. Eu posso pisar também? Pode. Irmãos, Jesus pisou. Se Pedro tiver fé, ele pisou, andou. Se essa igreja tiver fé, ela vai pisar por cima das águas. Porque quem é o rei das águas? Quem fez o céu? O meu Deus é Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Até o diabo para ouvir o Senhor. Quando Deus fala para, até ele tem que parar. Quando ele fala, eu vou falar agora, me ouve, até Satanás para ouvir. Porque o meu Deus é aquele que fez de tudo. Tudo que tem nesse mundo foi ele que fez. Agora, como que o inimigo das nossas almas tem poder para dominar a nossa vida? Não tem. Essa igreja está na mão de Deus. Os irmãos dessa igreja estão na mão de Deus. Esse ministério está na mão de Deus, porque foi Deus que nos trouxe aqui, foi Deus que nos colocou aqui, foi Deus que determinou que esse dia acontecesse. Irmãos, todos os projetos de Deus para essa igreja, todos os projetos para cada irmão que está aqui nessa noite, isso é projeto de Deus. Projeto de Deus não falha. Muitas vezes eu posso fazer um plano,
no decorrer da caminhada, no andar ali, no dia a dia, o que acontece? Por muitas vezes, algo dá errado. A gente vê que a história de Davi, então por que Davi estava passando por isso? Davi estava passando por isso, porque lá atrás, ele fez algo que não desagradava a Deus, e Deus permitiu que ele passasse por isso, e quando eu volto para esse texto, eu começo a olhar, será que Deus não poderia ter escolhido algo melhor, ou mais bonito, ou mais interessante, para comparar nós? Porque sabemos que lá em Gênesis está escrito que nós veio do pó. Isso eu começo a observar, Deus fazendo o homem ali, um bonequinho. Eu imagino que quando ele estava fazendo aquele boneco com tanto carinho, ele desenhou ali um rosto, ele fez o nariz, com um sopro, ele soprou o nosso nariz, e aquele boneco começou a respirar. E o irmão já começou a reparar, já parou a pensar, que carinho que Deus fez cada um de nós, com carinho que Deus fez você, que carinho. Imagina, eu vou lá, preparo um vaso, coloca ali, a pessoa pega e fala, mas que vaso feio. Irmão, nós somos a semelhança de Deus, nós somos aquele que Deus escolheu para nós parecer a Ele, Deus escolheu para nós ser igual a Ele. Então quando nós olhamos para o espelho, eu gosto de olhar para o espelho e fico assim, analisando a forma que cada um deveria olhar para o espelho. Eu acho que todo mundo, se olhasse para o espelho, como a Kaori olha para o espelho, ela olha daqui, ela se admira, mas ela está certa, porque quem fez ela foi Deus, quem projetou foi Deus, esse projeto é todo de Deus. E muitas vezes a gente olha para esse vaso, a gente fala assim, mas eu queria ser igual ao vaso tal. Não, Deus escolheu você para ser dessa maneira, Deus também escolheu você para ser usado dessa maneira. Deus nos escolheu da forma que nós somos. Mas então por que esse vaso se quebrou? Interessante, quando um vaso quebra aqui, é culpa do oleiro ou por culpa do vaso? Esse oleiro, que é o meu Deus, ele não erra. Quando acontece de um vaso quebrar, eu estava vendo que quando está fazendo um vaso, muitas vezes tem alguma impureza naquele vaso. Muitas vezes quando ele está ali, acha uma pedrinha, acha um cisquinho, e muitas vezes é a maneira que Deus tem. Então é melhor eu abrir de novo, porque é muita sujeira. E quando eu começo a ver essa palavra, eu comecei a ver como que é feito um vaso de barro, como que é formado um vaso de barro. Aí eu estava observando que a primeira coisa que eles fazem quando eles vão fazer um barro, a primeira coisa que eles vão fazer, eles têm que procurar o barro, né? Eles têm que preparar um barro. E o interessante é que eu pensava que tinha um tipo de barro só. Diz que barro para fazer vaso existe pelo menos 200 tipos de vaso, de barro. Imagina, mais de 200 tipos de barro para fazer vaso. Interessante que quando eu olho para a igreja, quando eu olho para mim, eu fico vendo que cuidado que Deus teve de ali escolher um barro, né? E aonde fica o barro? Interessante que barro fica no lugar que muitas pessoas não querem ir, porque se ele chegar ali vai sujar bastante. Aí eu comecei a observar a nossa vida de cristão. Da onde Deus tirou cada um de nós? Aonde nós estávamos quando nós não servíamos a Deus? Deus foi naquele lugar onde nós estávamos e falou, isso pode dar um vaso. Irmãos, aonde nós estávamos antes de aceitar Jesus? Isso me faz lembrar do louvor da Água Cristã, que fala assim, a minha alma estava longe do caminho do céu, eu era cego e destemido, o pecador, mas Jesus transformou as trevas em luz, quando estendeu as suas mãos para. Irmão, nós estávamos no lugar que ninguém dava nada por nós.
Muitas vezes estava no lugar que as pessoas chamavam de bebum, cachaceiro, ladrão. Você não paga o que deve. Ninguém te dá valor, muitas vezes até pessoas da nossa família. Mas Jesus pegou, olhou para nós aonde nós estávamos e falou assim: eu posso fazer um vaso. Eu posso transformar isso em um vaso de honra. Ninguém dava nada por nós. Quando as pessoas olhavam para nós, as pessoas muitas vezes olhavam com cara de riso. Muitos diziam: esse não vai ter 30 anos. Esse não vai chegar a casar, porque antes disso ele vai morrer nas drogas. Antes disso ele vai morrer na bebida. Esse aí não tem jeito. Mas quando Deus pegou nas nossas mãos lá onde a gente estava, quando Deus nos escolheu aonde a gente estava naquele lugar, Ele falou: esse tem jeito, esse eu vou levar para a olaria, esse eu vou levar para a minha casa, esse eu vou cuidar, esse eu vou pôr nas minhas mãos, esse eu vou cuidar com carinho, esse vai ser um vaso de honra. Quando eu começo a imaginar na onde eu estava, aonde eu estava e aonde Jesus me colocou, irmãos, aí muitas vezes os irmãos pegam e falam: mas você não nasceu na igreja? Irmãos, muitas vezes nascemos na igreja. Isso não basta. Se a gente for nos presídios, quantos nomes de discípulos vai ter naquele lugar? Vai ter Paulo, vai ter José. Aí você pergunta: mas e esse nome? Eu falo: não, meu pai é pastor. Não, meu pai é um profeta assim. Você pode ter certeza que tudo aquilo foi um nome escolhido para colocar. Eu não cheguei a tanto, mas eu, por um bom período da minha vida, eu não queria. Eu cresci vendo minha mãe para a igreja, vi aquilo tudo. Só que, praticamente eu não queria. Eu achava bonita. Chegou um tempo que ela obrigava muita gente a ir. Mas ela intercedeu por nós, aquele tempo todo. E Deus falou assim: você não quer até na hora que eu colocar as mãos para o Senhor em você. Eu lembro que no ano de 2001, foi o ano que eu casei, em 2001. E naquele ano eu me casei, no ano que eu me casei, um ano depois, eu fiz um concurso, 6 meses depois. Se não me engano, eu tinha 22 anos, 22, 23 anos. Eu fiz um concurso público. Eu casado recentemente. Ali eu me olhava para o espelho, me via uma pessoa forte, né? E apareceu um concurso na prefeitura e falou: por que você não faz? Eu já tinha outro trabalho, então eu faço o concurso e as coisas iam ficar tudo boa. E ali eu me dediquei, estudei para aquele concurso. Era muita gente, isso mesmo em 2001, 2002. E Deus deu a graça, passei naquele concurso. Aí a prefeitura, né, pegou e falou assim: ó, todo mundo para exercer a função agora só basta passar por um exame médico. Aí ele vai te dar o atestado de trabalho e assim, agora, a partir do dia 1º vai começar o trabalho. Quem já passou em primeiro já vai começar. Irmão, foi tão interessante, né? Você imagina, sabe quando você olha para o espelho e começa a falar assim: quer saber, eu acho que eu sou o cara, eu acho que eu posso, nossa, tá, agora o negócio vai, agora eu passei no concurso, a minha esposa passou. Só que Deus tem a forma de trabalhar. Eu me lembro que foi numa terça-feira, a gente fez, se não me engano, foi uma terça-feira, a gente fez o exame, né? A gente fomos todo mundo para Goiânia, fizemos aquele exame. Aí eles pegou, bateu o carinho e falou assim: agora você vai levar no médico da sua cidade e ele te dá o atestado. A irmã Kátia entra na frente, já sai toda feliz com o atestado e tal. Aí eu entro para falar com o doutor Áureo, um senhor alto, do 1,80 m, muito sério, tipão de alemão. Ele pegou o meu exame e olhou para o exame e falou assim: e jogou o exame na mesa e falou assim: se você quiser ir atrás dos seus direitos, você pode ir. Eu não posso dar um atestado de trabalho, atestado de saúde de trabalho. Eu falei: doutor Áureo, eu passei no concurso. E ele falou assim: mas eu tenho que dar um atestado de saúde, você não tem condição de exercer sua função, eu não posso dar atestado de trabalho. Eu falei: mas por quê? Ele falou: você procura um outro médico, procura um advogado, que aqui nesse exame consta que você tem um bloqueio de coração. Você tem um bloqueio de coração e perante aqui a determinação da prefeitura, você não pode trabalhar. Eu não posso dar atestado, mas procura o seu direito. Irmãos, quando ele me deu aquela notícia, eu senti que eu tinha se jogado no chão. Eu olhava para o rosto daquele médico, eu fiquei sem ação de levantar e sair. Eu peguei aquele papel e comecei a tremer.
Ali eu senti que eu estava morrendo mesmo. Ali eu senti já o coração palpitar de uma tal forma. Para mim, a reação de qual eu estava sentindo, ali eu ia cair morto ali. Eu comecei a passar mal mesmo. Aí ele ficou calado, eu peguei o papel, levantei, abri a porta. Estava todo mundo ali, pronto para pegar o atestado, passar pelo médico. A Mancate olhou para mim, bora. Eu olhava para ela assim, eu não conseguia falar. Aí eu peguei e falei para ela, eu fui da minha casa, do hospital até a minha casa, que dava mais ou menos uns 800 metros, 1 quilômetro, chorando. Aquilo ali foi um baque tão grande para mim. Foi um baque tão grande, porque até então eu me via tão forte. Eu me via tão assim, sem precisar de muita coisa. Aí eu cheguei na minha casa, eu lembro que meu pai falou para mim assim, meu filho, o que você tem que passar, você tem que passar. E só vai morrer quem está vivo. Vê que a conversa, né, tio? Que não conforta muito, né? Aí passa um pouquinho, chega um tio meu, que era pastor, conversou comigo. E nisso chega uma irmã com o nome de Etelvina. Essa mulher, eu amo tanto ela. Deus levou ela para o céu. Se Deus quiser, logo eu vou estar encontrando com ela, lá na glória. Chegou uma mulher lá em casa, uma senhora de mais ou menos 60 anos. Ela chegou e falou para mim assim, irmão Osmar, que Deus você serviu até hoje. Desde criança eu te vejo sempre para a igreja. Que Deus que você serviu até hoje, para você estar nessa agonia. Eu conheço um Deus que abriu o mar. Eu conheço um Deus que ressuscitou quem estava morto. Eu conheço um Deus que fez todo esse mundo aqui. E antes de você nascer, Ele já sabia que você ia nascer. Eu faço um desafio para você. Vamos fazer uma campanha de oração. Você volta nesse médico. Se der alguma coisa, eu rasgo minha Bíblia, porque eu creio no meu Deus. A fé daquela irmã, da irmã Telvina, foi uma coisa tão contagiante, irmão. Foi uma coisa tão contagiante. Foi uma coisa tão forte. Eu comecei a fazer uma campanha com ela, uma campanha de oração. Ali nasceu do meu coração aquele desejo de orar. E ela orava com tanta mansidão, né? E eu fiz uma campanha de oração ali de uns 3, 4 dias. E eu peguei e fui no hospital, especialista em coração em Goiânia. Quando eu chego naquele hospital, o médico fez um exame, pegou o exame que eu estava, colocou uns aparelhos e falou, meu filho, realmente, esse exame aqui você está com bloqueio. Ele me falou a pontuação, falou, está bem baixo, mas aqui deu bloqueio. Só que pela pontuação que está aqui, eu respirava, pela pontuação que era para dar soco, você não tem nada. O que você faz? Você joga bola? Eu falei, jogo. Continuo jogando bola, continuo fazendo tudo. Porque nesse exame aqui não deu nada não. Eu falei, Jesus me curou. Jesus me curou. E eu falei assim, meu Deus, aonde o Senhor me deu a oportunidade de pisar, eu quero contar esse milagre. Ali Deus me curou, irmãos. Irmãos, imagina. Interessante que quando a gente conta um milagre, esse milagre é para quê? Porque o nome de Deus seja glorificado. Eu estava numa situação que para mim eu não via saída. Mas aqui eu fiz que nem Davi, eu corri para os pés daquele que tudo poderia fazer. Aquele que poderia resolver minhas causas. Interessante que nós vivemos num mundo hoje que muitas vezes a gente quer contar com nossa causa para todo mundo. Mas eu aprendo com Davi. Eu só conto para ele. Tem causa que é só para ele. Imagina Davi nesse tempo contando a causa dele para os outros, colocando no Facebook. Aconteceu sim, meu filho rebeldeou comigo. Imagina que confusão não ia dar. Mas Davi sabia o Deus que ele servia. Ele chegou, meu pai querido, os inimigos se levantam contra mim. Os inimigos têm se levantado contra mim. E eu comecei a olhar essa passagem aqui em Samuel, em 2 Samuel. Por um momento, Davi foi até apedrejado. Pessoas xingaram Davi e amaldiçoaram a vida dele. Aquele servo Davi tentou, se eu passar aqui, eu corto a cabeça dele. Você sabe o que Davi falou? Falou, não faz nada. Isso é permissão de Deus. Isso é permissão de Deus. Davi conhecia o profundo que Deus queria com ele. Interessante que a primeira coisa que Deus faz com a nossa vida, primeira coisa, Ele vai separar o barro. Ele vai nos piores lugares buscar minha alma, buscar sua alma. Ele preocupou comigo, preocupou contigo, preocupou com cada um de nós. Agora a segunda coisa que Davi faz, a segunda coisa que é feita com o vaso, depois que ele busca, ele prepara o barro,
Aí chega a hora de amassar. Irmãos, essa hora, quando a gente chega na casa de Deus, Deus começa a amassar a gente. Ele amassa daqui, amassa dali, Ele começa a amassar. Por muitas vezes a gente pega e fala: eu não aguento ser mais. Isso, e não posso, eu vim para a igreja, depois, antes de eu vir para a igreja, minha vida era uma bênção, ninguém me perseguia. Mas você sabe o que acontece, irmão? Já perseguia. É porque muitas vezes essa amassar é Deus tirando aquilo que Ele não quer da nossa vida. Muitas vezes o que Deus não quer? Uma coisa que antes nós tínhamos, não pode ter mais. Ódio. Às vezes quando acontecia algo, quando a gente estava no mundo, aconteceu uma coisa ali, já vinha o ódio, rancor, muitas vezes até mentira. Aí Deus começa a amassar. Ele amassa daqui, ele amassa dali. Ele vai tirando aquilo que não pertence a Ele, até a gente começar a ficar como Ele quer, para a gente ficar no ponto para virar um vaso. Primeiro Ele pega nós e coloca naquela roda. Depois nós temos que estar no centro. Aí depois que nós está dentro, começa a amassar. Eu lembro que no ano de 1997, eu estava na igreja de Goianápolis, 60 quilômetros de Goiânia. A gente ensaiava um louvor que falava assim, que nós estava na oficina de Jesus. Até um dia eu quero ensaiar ensino com o Tiago, ele que gosta de fazer bastante barulho, né? Mas vou contar só um pedacinho para os irmãos verem. Na oficina de Jesus, Ele usa o poder de suas mãos. Se o crente está errado no canto, abandonado, Ele põe na direção. A igreja é diferente, a igreja é um lugar fundamental. Conserta vaso velho, conserta vaso novo, algo sobrenatural. Aí Jesus põe o crente no chão e bem de mansinho começa a amassar. Pega o vaso, leva no fogo, dentro do fogo começa a cantar. Aí ele canta, aí ele geme, vaso no fogo começa a gritar. Oi, ai, ai, já chega, Jesus tem dó. Ai, 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 já chega, Jesus tem dó. Esse hino eu vi ele no ano de 97, 96, com o irmão Robson, lá de Anápolis. E eu vejo que a vida do crente é assim. Depois que separou aquele barro, Deus coloca ele na roda e começa a amassar. Amassa, e dói, irmãos, e dói. Aí depois, quando Deus amassa aquele vaso, depois está bem amassado, Ele fala assim: agora chegou a hora de moldar esse vaso. Interessante, aquilo que nós fazíamos antes, já aconteceu com os irmãos, de muitas vezes os irmãos estão fazendo alguma coisa e falam assim: isso eu não tenho coragem de fazer mais. Nossa, isso antes era tão normal. Muitas vezes Deus te molda dessa forma. Interessante que eu lembro que quando eu era menino, estava na igreja, quando o pastor falava assim: irmão Osmar, daqui 15 dias o irmão vai na frente fazer uma oração. É por isso que quando eu vejo uma criança, quando eu vejo uma pessoa que tem vergonha de vir aqui no culto, irmãos, eu respeito demais, sabe por quê? Aquele tempo eu lembro que meu tio Oswaldo foi pastor da igreja uns 10 anos. Aí vinha outro, a mesma coisa. Mas se quisesse me ver sumir da igreja, era falar que eu tinha aqui, pelo menos cantar. Eu falei: não, eu canto nem bafo não, só subir no culto. Aí o que acontece? Nós chegamos na igreja, Deus começa a moldar a gente. Deus te pega lá daquele barro e fala assim: não, você vai ser vaso de honra. Deus chega aqui e fala assim: você vai cantar, você vai me louvar, você vai me engrandecer. Quantas pessoas eu conheci que tinham dificuldade de tudo na igreja? Deus fala: não, você vai ser um pregador, você vai pregar, vidas ainda vai render ao Senhor com o seu testemunho, com a sua vida. Deus nos escolheu para ser um vaso de honra. Eu conheci o pastor Maciel, que não esqueça daquela frase. Um dia ele falou assim: irmãos, o que o irmão é na igreja? Eu falei: pastor, eu sou membro de banco, meu negócio é banco. E ele falou assim: meu irmão, membro de banco, você sabe o que é? Prego. Deus não chamou ninguém para ficar sentado no banco. Todo mundo Deus chamou para fazer uma coisa. Aí ele pegou e me profetizou algo, e eu vejo isso acontecer. Deus não... Quando a gente chega na casa do Senhor, Deus começa a moldar. É por isso que quando Deus começa a colocar as coisas para a gente, eu não rejeito não. Eu lembro que uma vez me perguntaram: você teria coragem de abrir um culto um dia? Não, uma palavrinha de mais 5 minutos. Ah, eu creio que você não consegue, né? Eu falei assim:
vou tentar. Dali para cá, eu nunca falei não. Falei, meu Deus, se o Senhor me colocar no pouco, eu vou fazer aquele pouco. E se eu fizer o pouco, irmãos, Deus vai confiar o muito. Aleluia. Deus quer nos encher. E uma coisa que eu aprendo aqui, que a primeira coisa, Deus nos separou o barro, pegou não valia nada, depois nos amassou e depois nos moldou. Aí tá bom, irmãos? Ainda falta. Uma coisa que eu aprendo aqui, isso eu estava ouvindo a palavra de um oleiro, que tem vaso que depois que está moldado, está todo bonito, ele é colocado no sol. Aí eu pensei, gente, mas esse vaso não vai direto no forno? Não, tem vaso, tem certo tipo de barro que é colocado no sol para ver se aguenta, porque tem uns que não aguentam nem o sol. Aí depois é levado ao forno. Interessante, irmão, por que a gente passa por tanta transformação na nossa vida? Primeiro Deus nos amassa, depois Ele nos molda, aí depois tem que levar nós numa fornalha quente. Mas o que seria essa fornalha quente? Interessante que nós chegamos na igreja que muitas vezes a gente começa a caminhar com Deus, começa a fazer o que Deus quer, mas se nós não passar por essa fornalha aqui, irmãos, interessante que na palavra do Senhor está falando que uma vez colocaram ali 3 homens numa fornalha de fogo. Pega aqueles homens ali, aquela fornalha diz que até quem colocava, até quem levava, possivelmente já morria. Imagina quem não ficava ali. Aí pega 3 homens e coloca dentro da fornalha. Aqueles homens estão ali. No outro dia simplesmente vamos abrir, tirar. O que ia sobrar? Então não ia sobrar nada. Só que alguém olha que ele tinha uma a mais. Ele estava passeando na fornalha. Amém. Irmãos, Deus, eu creio que Deus tem uma grande obra para essa igreja. Mas antes dessa grande obra acontecer, Deus quer derramar fogo nessa igreja. Deus quer derramar do Espírito Santo aqui de uma tal forma, para que todos possam encher, que aonde ele estiver, se for no trabalho, se for na rua, vida possa ser transformada com as vidas que estão aqui. Deus quer derramar fogo do Espírito Santo nesse lugar de uma tal forma, e a única coisa que está faltando é nós abrir o nosso coração, porque da parte dele, ele já tem para abrir. Irmãos, e quantas vezes nós olhamos e falamos assim, não, mas essa pessoa pode ser qualquer um, menos eu. Menos eu. Nós não se olha tão sem qualidade, nós se olha tão fraco e tão frágil, porque também eu aprendo que o vaso é um produto que você pode ver que um vaso em si é um produto barato. O vaso não tem valor. Normalmente um vaso de barro não tem tanto valor, você encontra ele em qualquer lugar. E o que eu aprendo que o vaso não tem valor? É que o problema de muitas vezes nós ser usado por Deus é porque muitas vezes nós achamos que somos uma grande coisa. Esse versículo aqui é qual Paulo escreve aqui em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em um vaso de barro, para que a essência do poder possa ser de Deus e não da nossa parte. Irmãos, Deus poderia ter feito nós com tantos materiais que tem nesse mundo, que foi Ele mesmo que fez, mas Deus nos escolheu. Quando Ele escolheu nós, com a palma da mão ali, começou a nos fazer, Ele escolheu nós para ser vaso de barro por um motivo, para que quando colocasse alguma coisa dentro de nós mesmos nós não somos nada, e tudo que for colocado ali é de Deus. Se eu estou acordado, se eu acordo de manhã, foi Deus que permitiu. Se eu levanto, foi Deus que permitiu. Se Deus nos dá um cargo na igreja, Ele quer usar, mas para que o nome dele seja glorificado. A nossa vida é para ser glorificada no nome de Jesus. Interessante que quando falo em oração, eu vejo Davi fazer a oração, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu vou para o Novo Testamento, os discípulos ali perguntando, Jesus. Interessante que os discípulos andou com Jesus, viu milagre, viu vida ser ressuscitada, viu vida ser restaurada, o cego vê. Por que os discípulos não pediu, Jesus, me ensina a fazer o milagre, ressuscitar o morto? Mas o que deixa mais sério, o que deixa mais forte para mim, é que a coisa que mais impactou os discípulos foi a oração de Jesus. E ali Jesus começa a ensinar a como nós devemos orar. Interessante que é uma oração simples, né?
Pai nosso que estás no céu, santo é o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, que a vontade de Deus seja feita em nossa vida como vaso de barro. Nós não somos nada, mas como vaso de barro, que seja feita a vontade de Deus. Interessante que eu olho Davi, com a intimidade que ele tinha com Deus, ele falava: o Senhor é meu pastor. Mas Jesus já começa a nos ensinar: fala com Deus, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu. Como é maravilhoso falar com Deus como Pai. Se você está passando por algum problema muito sério, entra no seu quarto, e o seu pai em secreto, aí não vai ser o nosso, vai ser o seu, vai ser o meu, ele só vai te ouvir. Aqui eu aprendo que o vaso ele não tem valor. E outra coisa que eu aprendo com o vaso é frágil. Irmãos, muitas vezes fazemos a obra de Deus, nós lutamos para fazer, mas nós não somos nada, nós somos frágil. Um vaso, é o prazo dele cair, ele quebra. E muitas vezes ele parado ali, ele quebra, porque tem vaso que não aguenta um sol, imagina o fogo. Aí você fala: mas será que o crente não aguenta o fogo do Espírito Santo? Irmãos, tem crente que na hora que o fogo vai pegar, ele sai fora. Infelizmente, às vezes na hora do fogo pegar, ele fala: ah, não, é muito para mim. Irmãos, Deus quer que nós entremos nesse fogo, que nós queima, que nós se embriagamos no fogo do Santo Espírito. E outra coisa que eu aprendo com o vaso ele não tem querer. O vaso, ele não fala: eu vou ser isso ou eu vou ser aquilo. Até eu estava brincando hoje em casa, que tipo de vaso você gostaria de ser? Um vaso de colocar flores, né? Existe aqueles vasos, tipo aquelas panelas feitas de barro, poderia ser também. Na hora alguém falou assim: eu queria ser um vaso de flores. Só que o problema é que muitas vezes no vaso de flores, coloca uma flor, coloca um cemitério. Tem parente que nem lá vai visitar. Tem alguns vasos que é colocado na igreja, mas é visitado às vezes 2 vezes, 3 vezes por semana. Mas Deus se chama para ser vaso de honra. O crente, ele não tem querer. Deus já me chamou, te chamou para ser vaso, e Ele vai colocar aonde Ele quer e da maneira que Ele quer. É por isso que muitas vezes é difícil, irmãos. Deus fala assim: eu te coloquei aqui, então fica aqui. Fazer o que Deus faz, Deus quer. Aí você levanta e fica ali. Não, fica, agora fica, próximo. E outra coisa que eu aprendo com o vaso é uma matéria-prima. É Deus que trabalha com o barro, é Deus que faz. Se Deus não quer da maneira, Ele desmancha e faz de novo. Antes, teve um tempo que eu ouvi a Deus com ele que falava do vaso de barro. Me perguntava: por que Deus não me faz de ferro? Deus não nos fez de ferro. Como que Ele quebra um ferro do nada e fazer outro? Deus poderia ter feito essa comparação. Ou um vaso de madeira. Muitas vezes esse vaso de madeira poderia apodrecer, mas o vaso de barro não. Ele quebra e refaz da maneira que Ele quer. Deus é aquele que nos molda, é aquele que nos pega na palma da mão. Muitas vezes passamos por circunstância que nós falamos: meu Deus, eu estou esquecido como morto. Muitas vezes na nossa área ministerial, ou na nossa vida financeira, quantas vezes a gente fala assim: meu Deus, eu já fiz tanto para Ti, eu já fiz tanto para a Sua obra, mas eu estou aqui abandonado. Isso eu já falei muito aqui do Japão por algum tempo. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso falar isso com experiência própria. Um dos momentos mais difíceis da minha vida que eu passei, eu agora que estou chegando no 4-0, nesse tempo todo que eu passei, o momento mais difícil que eu passei na minha vida foi de dezembro para janeiro desse ano. Foi o momento a qual eu perdi meu pai, né? E hoje, no Brasil, dia 10, faz mais um mês de aniversário, que é um dia que eles ficam todo lamentoso. Foi uma data que eu pensei assim: meu Deus, como que eu vou passar por isso? Foi um momento que eu estava passando por essa dificuldade, eu estava quebrado nesse ponto, eu me sentia no chão, a única palavra que eu conseguia falar era: meu Deus, me ajuda. Em outra área também, eu estava todo arrebentado. Aí eu convidei a irmã Cátia para estar louvando a Deus nessa noite com ele. A
A gente vai estar cantando essa noite um louvor que tem o título Você é Especial. Você é especial. Interessante que nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus de uma tal forma que cada um de nós temos uma forma diferente. Deus nos escolheu do jeito que você pode ter certeza. Pode até ter alguém que parece comigo, mas ele não é igual eu. E naquele momento que eu estava passando, eu comecei a louvar a Deus, a qual eu chorava bastante. Que o que perde pelo ar é folha e pó. Nós somos filhos de Deus, nós somos especial para Deus. Nós vamos estar louvando a Deus nessa noite. Você é especial. Um louvor que eu tenho um carinho muito grande e que fala muito comigo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é um vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de e aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é um vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos campos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Oh, glória! Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você jogar
Davi passou por esse processo. Um outro homem que eu não poderia de maneira alguma deixar de falar, que passou também pelo mesmo processo, só que de maneira diferente, foi Jó. Se por algum motivo nós somos no meio do caminho, quebrado, amassado, como foi Jó, como foi Davi, tudo que Deus quer que nós façamos é que um dia chegamos a estar com esse versículo, vivendo ele, aqui em Jó 42, 5. A parte B dele aqui. Com o ouvido eu ouvia falar de ti, a parte A, mas agora te vejo com os meus olhos. Deus quer que nós não tenhamos só experiência, mas que nós conheçamos Ele de perto. Amém, irmãos? E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.